Olá, juventude, filhos do Rei, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça sobre a vida de cada um de vocês. Então, nesta manhã de quinta-feira, pregadores da madrugada. Então, hoje, quinta-feira, às 3h30 da manhã, continuamos aqui no nosso propósito. Se você quiser ser um pregador da madrugada, junte-se a nós para estarmos intercedendo pela juventude. Continuamos aqui meditando no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 28, a lamentação sobre o rei de Tiro. Será que nós conseguimos ver nesse texto de Ezequiel a pessoa de Satanás e a queda dele? Né? Então, ontem nós vimos que quando a gente quiser, toda vez que a gente quiser viver, né, com o coração firmado na verdade, para que o nosso coração não caia, não ceda à vaidade, ao orgulho, normalmente nós enfrentaremos, né, nós nos confrontaremos com pessoas que infelizmente falam de Deus, falam em nome de Deus, mas têm o seu coração caído, exercitado na vaidade, no orgulho da posição e do poder que elas exercem. Foi o que aconteceu com Jesus ontem no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 21, certo? Então, isso é uma coisa que nós precisamos pontuar. Uma das questões mais fortes que eu acho sobre essa questão de Ezequiel, capítulo de número 28, é que todas as profecias elas têm a sua afirmação no Novo Testamento. E essa questão do livro de Ezequiel, eu acho que a questão mais difícil é achar no Novo Testamento, né, um texto que faça referência à ligação, à afirmação desse texto, ligando a pessoa de Satanás, né? A gente tem um versículo que eu creio que é o mais contundente de todos, que é 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, que diz assim: que o presbítero não seja neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a condenação do diabo foi a soberba. Então, que o presbítero não fosse neófito, né? Então, isso para que ele não se ensoberbecesse e caísse na condenação do diabo. Então, nós vemos que o Ezequiel 28, aqui, essa lamentação sobre o rei de Tiro, o que o texto mais trabalha é sobre a vaidade e o orgulho do coração deste homem. Como nós vimos ontem também, e ontem, esta vaidade, lá no fundo, nós cremos que ela pode sim ter uma inspiração de um ser caído, de um ser de coração corrompido, certo? Como Satanás. Por quê? Por isso, muitas citações no texto de Ezequiel 28. Há um ser além da nossa realidade natural, humana, né? Por isso, citações que vão além do que se pode se referir a uma pessoa, a um rei, a um ser humano. Por quê? Porque atrás das atitudes da vida, do coração deste rei, existe uma inspiração maligna de um coração, de um ser caído que opera na vida dele. E eu creio que a palavra que Ezequiel traz para a vida deste rei alcança além da vida dele, mas aquilo que na sua vida inspira e traz toda essa maldição e essa essência caída para a sua vida. Então, neste versículo, né, de que fala de soberba, está ligando, pode sim ligar diretamente ao texto de Ezequiel, de capítulo de número 28, porque também é um texto que trata bastante sobre o orgulho e a vaidade deste rei. Então, outra coisa importante que nós temos que pontuar é que aqui em 1 Timóteo, Paulo fala que a soberba foi a condenação do diabo. Mas em João, capítulo 8, versículo de número 44, Jesus diz que o pecado de Satanás é a mentira. Há esse questionamento também. Então, como nós ligaremos esses textos a Ezequiel 28 e a pessoa de Satanás? Isso é importante por quê? Porque a mentira, né, como está
em João, capítulo 8, versículo 44, dizendo que Satanás é o pai da mentira, né? A gente sabe que a mentira, ela é uma demonstração externa da queda. Por quê? Porque ninguém sai mentindo sem que haja uma manifestação interna da queda, certo? Então, a mentira, ela é uma manifestação externa. Por isso que Jesus diz em Mateus capítulo 12, versículo 34, do que está cheio o coração do homem, disso falará a sua boca. Então, do que a nossa boca falará, do que o nosso coração estiver cheio. Então, a mentira nada mais é do que uma manifestação externa da queda interior de todo ser humano e principalmente desse ser que é o pai da mentira, porque antes de ele ser o pai da mentira, ele teve que primeiro cair na condenação no seu coração da soberba. Então, através disso, é que nós vemos que o resultado do orgulho, da vaidade, que é a demonstração interna da queda, se manifesta na demonstração externa através da mentira. Nós temos um texto muito conhecido de Salmos, né? Eu gosto desse Salmo de número 78. No verso 36 e 37 diz assim, ó. O salmista falando sobre o povo. Todavia, lisonjeiam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Então, aqui é o salmista dizendo que o povo falava, lisonjeava a Deus, mas era mentira, porque o seu coração não era reto. Então nós temos vários textos, né, que podemos falar demonstrando isso, né, que a boca fala uma coisa, mas o coração diz outra. Então nós cremos sim que a mentira ela é uma demonstração externa da queda interna, que é a soberba, o orgulho e a vaidade. Certo? Um beijo no coração de vocês. Continuamos aqui, pregadores da madrugada.